Olá, Spook! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um relato. E como sempre, para quem não me conhece, meu nome é Veralice Johnson. Eu abri esse canal porque eu sempre gostei de ouvir e contar histórias assombradas. E você, gosta também? Esse relato aqui foi enviado para... Ela conta que quando ela tinha mais ou menos uns 13 anos, ela teve que ir morar com a mãe dela. Porque a avó dela já tinha mais de 90 anos, estava muito debilitada e precisando de cuidados. A avó dela já não andava lúcida e falava muita coisa de quando ela era jovem. Mas ela quase não lembrava das pessoas. Bem, até aí tudo bem, normal, né? Deve ser Alzheimer. Infelizmente isso acontece e às vezes não precisa nem chegar a essa idade, né? Eu conheço gente que é bem jovem, vira e mexe, esquece alguma coisa. Esquece o nome das pessoas, esquece alguma coisa ali importante. Conheço muitas assim. Não tem 90 anos não, viu, gente? Às vezes nem 40. Mas, bem, voltando ao nosso relato. Os dias foram passando e então a avó dela começou a ver coisas. Ela dizia sempre que via umas crianças de fralda engateando e essas crianças mexiam nas coisas dela. Ela chamava essas crianças de bundudos por causa da fralda, né? Deixa a fraldinha do bebê ficar bumbum bem cheio. A avó dela, ela estava assim bem debilitada. Então ela não levantava sozinha, ela não tomava banho sozinha, ela não comia sozinha, ela não fazia nada sozinha. Tudo que ela fosse fazer, todas as necessidades, banho, etc., precisava de ajuda. E quem a ajudava era a moça que nos conta esse relato. A avó dela sempre dizia que estava vendo pessoas. E ela sempre falava quais as pessoas que ela estava vendo. Só que as pessoas que ela relatava para ela eram pessoas que já tinham falecido às vezes há muitos e muitos anos. Só que um dia aconteceu algo que a marcou pro resto da vida e ela jamais vai esquecer esse dia. Nesse dia, ela deu banho na avó, vestiu a avó, deitou a avó na cama e foi colocar o lixo para fora. Não se passaram nem 2 minutos. Quando ela voltou para dentro de casa, ela ouviu a avó dela conversando. A avó dela conversava e sorria, como se estivesse conversando com alguém. E a avó dela dava risada. E aquilo que ela escutava, né, a situação toda, deixava ela toda arrepiada. Ela já estava assim, apavorada. Foi quando, mais que depressa, ela resolveu entrar no quarto para ver com quem que a avó dela estava falando. O que estava acontecendo ali. Só que quando ela entrou, só viu a avó. A avó dela estava deitada da maneira que ela deixou. Só que tinha um detalhe, gente. A avó não estava vestida com a mesma roupa que ela tinha vestido na avó. E não tinha condição da avó ter trocado sozinha. Primeiro, porque ela não tinha... Primeiro, que não dava tempo, que foi bem rápido. Segundo, que a avó não ia conseguir pegar essa roupa do guarda-roupa que ficava numa parte mais alta. E também ela não dava conta de andar, ela era debilitada, ela não dava conta de fazer nada sozinha. E isso ela apavorou e ela perguntou logo: vó, como que você trocou de roupa? Quem te trocou a roupa sua? Quem estava aqui com você? E a avó dela respondeu: tava falando com a avó Raimunda Caldeira, minha filha, mas ela já foi embora. Mas e a sua roupa, vó? Quem trocou? Como que a senhora vestiu outra roupa? Foi a Raimunda, minha filha. E ela levou a outra roupa que eu tava vestida. Gente, depois ela veio descobrir que essa Raimunda Caldeira já havia falecido há mais de 40 anos. E a roupa que ela havia colocado na avó dela, nem ela e nem a mãe dela procuraram na casa toda, em todos os guarda-roupa da casa, em tudo quanto é lugar, e nunca encontraram a roupa. Os dias foram passando e a avó dela sempre falando sozinha. Isso é o que ela pensava, né? Que a avó dela estava falando sozinha. Então um dia
A mãe dela teve que trabalhar à noite, fazer plantão. E ela teve que ficar sozinha com a avó dela durante a noite. Ela não ficava. E nesse dia ela teve que ficar cuidando da avó dela durante a noite. A casa delas era uma casa de madeira. E para entrar na casa, para ter acesso à porta de entrada da casa, tinha como se fosse assim uma pontezinha de madeira. Ela já estava dormindo bem profundamente. De repente ela acordou com a avó dela. A avó dela estava apavorada, ela estava chorando e falando coisas que não tinham nexo. Ela tentou acalmar a avó dela, mas ela não se acalmava, ela estava muito nervosa e dizia que aquilo queria entrar na casa. E ela dizia, vó, não é nada, calma, não tem nada aqui, nada quer entrar na casa. E ela dizia, tranca a porta, filha, ele vai entrar na casa. Foi aí que ela ouviu passos de como uma pessoa estivesse muito bêbada e vinha se escorando pelas paredes, sabe? Como se estivesse bêbado ali, se escorando, andando e se escorando nas paredes. E quando esses passos chegaram até a porta, parou ali. E a avó dela falando que aquilo ia entrar na casa. Estava ali para entrar na casa. Então ela já apavorada e sem saber o que fazer e chorando de medo também, começou a orar. Ali ela pedia a proteção divina, ela pedia a proteção de Deus. E aos poucos aquilo foi sumindo. O barulho de passos foi cessando. E depois daquele dia, ela percebeu que a avó não falava sozinha. Na verdade, a sua avó recebia visitas, muitas visitas. Visitas de conhecidos, visitas de parentes, de amigos já falecidos. Bem, Spooks, este é o fim do relato. O que vocês acharam? E como sempre, eu pergunto para vocês. Vocês têm algum relato parecido? Se tiver, manda pra gente, para me contar aqui no canal, ok? Então, fiquem com Deus, espero que tenham gostado e até o próximo relato.